Nascido em 9 de agosto de 1944 em Clermont-Ferrand, Patrick Depailler era filho de um arquiteto e formou-se em odontologia, porém nunca exerceu a profissão. Com 20 anos, em 64, começou no automobilismo com seu primeiro carro, um Lotus 7. Ele chegou a competir com motos antes de se firmar no automobilismo a partir de 1966. No ano seguinte, estreou nas 24 horas de Le Mans com um Alpine. Prova essa, aliás, que Patrick nunca conseguiu terminar nas 8 vezes em que participou. Até 69, a prioridade de Depailler foi a Fórmula 3. Naquele ano, completou a temporada em quarto, mas a ida para a Fórmula 2, em 70, foi desastrosa devido a uma escolha errada de chassi. Patrick optou por correr com os Pygmée, construídos por Marius Dalbot, e sua campanha foi pífia com este carro. Ao mudar para o Tecno, melhorou seu desempenho e, de volta à Fórmula 3 em 71, finalmente conquistou o campeonato. Terça-feira, 1º de agosto de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes da gente começar, o pedido que eu sempre faço para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. Em 72, Depailler voltou à Fórmula 2 como piloto da equipe Elf. Foi pontuar somente na quarta prova com o segundo lugar em Pau, mas a confiança adquirida o fez crescer no campeonato e ele venceu a etapa de Ena-Pergusa. Acabou o campeonato num ótimo terceiro lugar. Antes disso, porém, Depailler já havia estreado na Fórmula 1. Por influência da Elf, o francês foi escalado para correr na Tyrrell, no GP da França, justamente disputado em sua cidade natal, Clermont-Ferrand. Voltaria a correr nos Estados Unidos, onde chegou em sétimo. No ano seguinte, Patrick continuou na Fórmula 2 e na equipe Elf. Foi mais um bom ano para o piloto francês, mas insuficiente para acabar com a superioridade de Jean-Pierre Jarier e de Jochen Mass. Depailler terminou em terceiro lugar, novamente com 38 pontos. Aí resolveu brincar de andar de motocross e, como resultado, sofreu uma fratura na perna direita. Precisou imobilizá-la e por isso o lugar que seria seu para guiar um terceiro carro da Tyrrell no fim da temporada de Fórmula 1 nos GPs do Canadá e Estados Unidos ficou com Chris Amon. Contudo, num golpe do destino, a morte trágica de François Sever em Watts Glen abriu-lhe a possibilidade de ser piloto titular do time de Ken Tyrrell. Outra vez a Elf influenciou e Depailler, após um teste, foi contratado para ser piloto titular da equipe ao lado de George Scheckter, contratado para substituir Jack Stewart, que se aposentou após o tricampeonato. O primeiro ponto conquistado pelo francês na Fórmula 1 aconteceu justamente na abertura da temporada de 1974, com o sexto lugar no GP da Argentina, a despeito de vários problemas com o modelo 006. Mas quando chegou o Tyrrell 007, o novo carro projetado por Derek Gardner, os resultados começaram a aparecer, incluindo a primeira pole e o primeiro pódio no GP da Suécia, com o segundo lugar, fazendo dobradinha com Scheckter. Terminou o campeonato em nono lugar, com 14 pontos. Na Fórmula 2, no mesmo ano, Depailler enfim deslanchou e conquistou o título, vencendo 5 das 10 provas do campeonato. Foram 54 pontos contra 43 do alemão Hans-Joachim Stuck e 31 de Jacques Laffite, todos eles já pilotos na Fórmula 1. Porém, a Tyrrell perdeu um pouco o rumo em 75, quando todos apostavam que o 007 estaria entre os favoritos. Depailler faz somente 12 pontos no campeonato e ficou com o terceiro lugar em Kyalami com o melhor resultado. Na pré-temporada de 76, Patrick revelou sua vocação de excelente piloto de testes e se tornou o responsável pelo desenvolvimento do P34, o famoso carro de 6 rodas da Tyrrell, com o qual competiu nas 2 temporadas posteriores. Em 76, uma excelente quarta colocação na tabela, com 39 pontos e 7 pódios. Só que no ano seguinte a maionese desandou por conta de modificações que
pioraram o desempenho do carro. Depailler foi segundo colocado no Canadá, terceiro na África do Sul e terceiro no Japão, e acabou o ano em nono, com apenas 20 pontos. A Tyrrell voltou a um carro tradicional em 78, depois que a Goodyear declarou que não ia mais fabricar pneus exclusivos para a equipe. Deu certo. Depailler venceu em Mônaco após largar da terceira fila em quinto lugar. Mais 4 pódios e um quinto lugar ao final do ano. Só que aí a Elf e o banco First National City, o atual Citibank, cortaram os laços com a Tyrrell e quem não pôde segurar Patrick Depailler por mais uma temporada. Rapidamente, Guy Ligier, que expandiria as operações de sua equipe para 2 carros, chamou o piloto para compor dupla com Jacques Laffite. Era um ano de mudanças para o time francês, que usaria os motores Ford após 2 temporadas com a Matra. O chassi ficou a cargo de um excelente projetista, o francês Gérard Ducarouge, que desenhou o ótimo JS11. O desempenho do time estava tinindo e Patrick venceu sua segunda e última prova na carreira em Jarama. Porém, Depailler não concluiu a temporada. Após o 5º lugar no GP de Mônaco, se aventurou em um voo solo de asa delta na sua cidade natal e sofreu um grave acidente fraturando as 2 pernas. Guy Ligier, chefe da equipe, mandou o piloto que ainda estava internado no hospital embora do time, irritado, claro, e contratou o belga Jack Ickx para o restante daquela temporada. E foi além. Patrick, que foi dado como acabado para a Fórmula 1 pelo chefe do time francês, perdeu a vaga para Didier Pironi para a temporada de 80. Depailler, já experiente aos 35 anos, estava em dúvida sobre o seu retorno às pistas, mas foi chamado pela Alfa Romeo para ajudar no desenvolvimento do 179, visando o ano de 80. Tanto Depailler quanto o italiano Bruno Giacomelli, seu companheiro de equipe, não começaram bem. Potente, mas muito pesado e pouco resistente, o motor de 12 cilindros da Alfa Romeo foi um martírio para ambos os pilotos, obrigando a equipe a diversos testes extras para melhorar a resistência do propulsor. Depailler não completou nenhuma das 8 provas que disputou naquele ano, mas ajudou a evoluir o carro de uma maneira que impressionava a todos, e a equipe já falava em renovação de contrato. Pois bem, na semana anterior ao GP da Alemanha, 9ª etapa da temporada, a Alfa Romeo viajou a Hockenheim para fazer testes. Na época, a Hockenheim ainda tinha o clássico traçado de quase 7 km, com um grande trecho no meio da Floresta Negra, mas havia apenas 2 chinquenes, e não as 3 da sua última versão. Era justamente a Ostkurve que não tinha a terceira variante. A citada curva era inclinada, de altíssima velocidade, e não tinha brita nem tela de proteção, ou seja, era o pior lugar da pista para se ter um acidente. E aí uma quebra, provavelmente na suspensão, fez Depailler perder o controle a 270 km por hora, bater frontalmente contra o muro de proteção e capotar sobre o guardrail, que afundou 1 metro com o impacto. Seu carro só parou depois de algumas centenas de metros. Não houve testemunhas, mas quando as pessoas chegaram perto para o resgate, constatou-se que Depailler estava numa situação dramática. A batida foi tão forte que os pedais ficaram a apenas 20 centímetros do painel e só um pneu traseiro ficou inteiro. Inconsciente, ele foi transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Heidelberg, mas faleceu alguns minutos depois com graves ferimentos na cabeça, nas 2 pernas, no braço direito, além de múltiplas hemorragias internas. O carro foi apreendido pela polícia alemã, só que devido aos estragos e à falta de testemunhas, nunca ficou comprovado o que aconteceu, embora o consenso, pela dinâmica do impacto e das marcas no asfalto da área de escape, provavelmente a suspensão traseira da Alfa Romeo quebrou. Sua carreira foi encerrada com um total de 95 GPs, 2 vitórias, uma pole position, 4 voltas mais rápidas em prova, 19 pódios, 141 pontos somados e 164 voltas lideradas. O acidente foi mais um golpe para a Fórmula 1, numa época em que as fatalidades eram muito mais comuns. O funeral na França teve a presença dos campeões mundiais Emerson Fittipaldi e George Scheckter, que coincidentemente se aposentaram no fim daquela temporada de 80. Outros que compareceram ao enterro foram Gilles Villeneuve e Jacques Laffite,
Ironicamente, o pivô da saída de Patrick Depailler da Ligier venceu na semana seguinte a etapa alemã e não estourou a garrafa de champanhe. Naquela corrida em Hockenheim, aliás, o parceiro de Depailler na Alfa, Bruno Giacomelli, teve uma atuação heróica e terminou na 5ª colocação para somar 2 pontos. No fim daquele ano, ele ainda liderou 31 das 59 voltas da corrida em Watts Glen e abandonou quando tinha boa vantagem sobre os adversários. Tempos depois, ele disse que, abre aspas, Patrick venceria corridas com esse carro, fecha aspas. Ele não teve tempo disso, mas conseguiu de alguma forma mostrar para Guy Ligier que não estava acabado. Mais um dos grandes pilotos que a Fórmula 1 teve e cujos resultados não condizem com o talento que ele teve, e principalmente a perseverança. O Depailler em nenhum momento se fez de rogado na categoria, se pôs no papel de coitadinho, de derrotado, não. Mesmo quando os carros estavam ruins, ele lutava, ele trabalhava, ele buscava desenvolver. Foi coroado com 2 vitórias, uma delas em Mônaco, o que vai deixar para sempre na história. E, infelizmente, ele foi mais uma vítima grave daquelas épocas na Fórmula 1, que todo mundo dizia que esporte a motor era perigoso, mas ninguém fazia nada para melhorar a segurança. Eram coisas pontuais que faziam tanto a FIA, quanto a FISA, quanto a FOCA, quanto o raio que o parta na época, se preocupar um pouquinho com a integridade física dos pilotos. Precisou, para todo mundo se mexer de vez, precisou só 14 anos depois, com a morte do Senna, para todo mundo se coçar e realmente colocar o esporte a motor como um esporte quase totalmente seguro, a despeito de design de halo, de shield. O que importa é os pilotos saírem inteiros, a gente sempre fala isso. Gostaram da lembrança, pessoal? O Depailler merecia, né? Grandíssimo piloto, merecia estar aqui no quadro. Terça-feira que vem tem mais um personagem, pessoal. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e quinta-feira tem mais. Tchau!